Detalhes desse jogo. Fala, PDV, como chega o São Paulo para encarar o Goiás no Morumbi? São Paulo. Paulo do Vale. Agora sim. Fala, Bruno Bilhose. Um abraço pra você, pro amigo ligado. Oi, tá me ouvindo? Opa, manda ver. Opa, agora sim. Um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, nos donos da bola. Que frio, hein? Olha, tá gelado e o Morumbi, ó, pelo menos aqui, né? O meu termômetro marcando 15 graus na cidade de São Paulo, dá para você baixar aí uns 3, se tratando aqui do Cícero Pompeu de Toledo, pelo menos da região, né? De fato, a coisa aqui é complicada, o bicho pega. Daqui a pouco também falando do gramado, né? A gente tá aqui na sala de imprensa destinada às rádios e tudo mais, né? Porque ninguém é de ferro, a gente tem que se preservar também, preservar nossa voz para daqui a pouco a transmissão com o Ulisses Costa, até porque estaremos no gramado, né? No frio, no gelado gramado do Morumbi, mas que receberá, claro, um jogo sempre quente de mata-mata, né? A Copa do Brasil, ela hoje representa de fato o mata-mata no futebol brasileiro e o São Paulo defende o título da competição. É o atual campeão, venceu no ano passado uma conquista que faltava na galeria do São Paulo, a única, né, que faltava na galeria do São Paulo dos títulos de elite aí que os clubes brasileiros podem conquistar. E por que não sonhar com um bicampeonato, né? A Copa do Brasil permite isso nos últimos anos, é um torneio que vale demais, porém é um torneio, podemos dizer assim, tiro curto, né? O São Paulo está na fase de oitavas de final, depois de ter passado pelo Águia de Marabá na terceira fase. Então, se a gente considerar 2 jogos contra o Águia, 2 jogos hoje nessa fase de oitavas de final, mais 2 jogos nas quartas de final, 2 jogos na semifinal, 2 jogos na final, a gente totaliza aí 10 jogos. Então é uma competição de 10 jogos, mas que vale muito, né? 10 jogos para quem chega na final, porém que vale demais. Não só com relação ao título, né? Pode coroar a temporada de um clube, como coroou no ano passado a temporada do São Paulo, ainda deu uma vaga na Copa Libertadores para o Tricolor Paulista, como também vale muita grana, né? Para quem avançar a próxima fase, quem passar de São Paulo e Goiás embolsa mais 4,5 milhões de reais. Por falar em grana, Bruno Miliozzi, antes da gente trazer detalhes a respeito desse jogo aqui, com relação às duas equipes escalações, grana, o São Paulino lembra de James Rodrigues, né? Porque é um jogador caríssimo, pelo menos mensalmente aí. O São Paulo não pagou nada com relação a uma compra ao James Rodrigues, ele estava livre no mercado, mas há um ano vem desembolsando aí uma boa grana, né? Com um salário que passa da casa de R$1 milhão, um valor de luvas aí que o São Paulo ainda deve ao James Rodrigues de mais de R$10 milhões, e desde a disputa da Copa América o James não veste a camisa do São Paulo, até antes, né? Desde a chegada do Luiz Ubeldia, o James teve apenas 5 minutos com o treinador argentino, foi servir a seleção da Colômbia, não voltou depois da disputa, liberado aí pelo São Paulo, imaginando uma resolução rápida numa rescisão contratual amigável, que demorou um pouquinho para sair, né? Essa é a verdade, porém está para acontecer. Hoje as partes avançaram e dependem apenas de assinaturas para que o vínculo de fato seja rescindido. Ah, o São Paulo então se livra de pagar tudo que deve ao James Rodrigues? Não, nada disso. São Paulo terá de arcar ainda com o valor dessas luvas. A gente não tem exato esse valor, mas eles chegaram aí num acordo, até porque foi o James quem pediu essa rescisão para ficar livre no mercado e acertar com outro clube. Segundo algumas fontes do São Paulo, o Tricolor pode economizar aí de 20, pouco mais de 20 milhões com relação ao James Rodrigues. Mas eu estava até fazendo um cálculo rápido aqui, São Paulo já gastou mais do que isso até com relação aos salários do James e o próprio valor de luvas, enfim, né, tudo que arcou com o jogador. Então, assim, é até estranho falar em economia quando você gastou uma baita grana para um jogador que entrou apenas em 22 jogos, marcou 2 gols e teve 4 assistências, né? De fato, assim, uma das contratações mais fracassadas da história do futebol brasileiro. São Paulo que vem dando azar, né? Com relação a esse tipo de contratação.
Claro que alguns jogadores não, mas acho que tem muito a ver com a identificação com o São Paulo. O Lucas, por exemplo, né, foi uma baita contratação. O Hernanes, daquela vez que salvou o time do rebaixamento em 2017. Mas aí a gente se lembra de Daniel Alves e agora o próprio James Rodrigues também, né? E sempre deixando o clube e o São Paulo ainda tendo que arcar com alguns valores aí parcelados de uma dívida que o próprio São Paulo acabou fazendo, né? O jogador ele estipula ali um valor, o clube topa pagar e aí a palavra, né, o que está em contrato tem que valer. Mas essa novela está próxima de um final, claro que foi uma novela, podemos dizer assim, meio sofrida para o São Paulino, mas chega ao seu final aí nas próximas horas, nos próximos dias. Essa rescisão já está acordada, dependendo apenas da assinatura das partes, viu, Miliose? E PDV, esse acordo que você traçou aí alguns parâmetros, né, alguns valores que podem sair aí do planejamento do São Paulo de pagamentos ao James Rodrigues, nessa avaliação final, é claro que ainda não concluída, mas impede de ser concluída essa negociação com o James. A avaliação é boa, né? Pelo menos ao meu ver, o São Paulo conseguiu um acordo dentro da situação que é terrível, de uma das piores contratações que você falou. A solução me pareceu razoável, você não concorda? Bruno, assim, clima para o Ramos jogar no São Paulo não existia mais. A dívida, ela existe, ela foi feita antes, né? Não é que o São Paulo vai pagar um valor de rescisão. O jogador que pediu para sair, mas o próprio São Paulo acho que não gostaria mais de ter o James Rodrigues no ambiente de futebol. Isso ficou muito claro que o Zubeldia não utilizaria mais o James Rodrigues. Assim, falar que é bom, acho que nunca foi. Mas o importante era que o desfecho acontecesse o mais rápido possível. Eu acho que até que demorou. Assim, para um clube do tamanho do São Paulo, eu entendo que, você dar alguns dias de férias para o James Rodrigues depois de uma Copa América, beleza. Mas você deixar o jogador, né, fazer o que bem entende, eu já não sei. O próprio São Paulo diz que nesse acordo aí, pelo menos que a gente conversa, é que o São Paulo vai pagar os salários do James até o dia 30 de junho. Então, querendo ou não, o São Paulo, nesse último mês, pelo acordo, o James já não era mais jogador do São Paulo. Então não fica tão feio assim do tipo, São Paulo vai arcar com um mês de salário para um jogador que não estava servindo ao clube. Então, talvez isso, assim, simbolicamente, não é nem que é claro que 1 milhão é sempre muita grana, né? Mas, assim, é mais uma questão simbólica de que, pelo menos o último mês ele de fato não estava no São Paulo. O São Paulo não vai pagar o James Rodrigues por isso. Mas existe sim ainda um valor a ser pago com relação à às luvas que o James assinou logo que ele deveria receber logo que assinou com o São Paulo, né, Bruno? Bem ou mal, é uma situação que gerava estresse, desconforto e internamente no São Paulo, né, precisava de uma resolução rápida que não aconteceu. Pelo menos essa notícia é uma conclusão, um fim de conversa com o James Rodrigues que finaliza uma passagem para ser esquecida no São Paulo. PDV, já em relação ao jogo de hoje, né, uns vão embora, outros vão começar a ganhar espaço. Eu vi que tem expectativa do Marcos Antônio fazer sua estreia. Como é que tá essa situação também? Desfalques, o São Paulo pro jogo de hoje? Isso, o Marcos Antônio deve começar o jogo hoje no banco de reservas, né? Está bidado, já com a situação toda regularizada, foi apresentado na semana passada, 24 anos, volante. A expectativa é que ele possa substituir o Alisson, né? Que não deve mais jogar em 2024. É um jogador, para quem viu, eu confesso que eu não vi, para quem viu, diz que sim, ele tem algumas características que lembram o Alisson, pelo menos com relação ao posicionamento em campo. É uma boa opção aí para o técnico Zubeldia, deve começar no banco de reservas. Sobre a equipe titular, lembrando que no sábado contra o Fortaleza o Zubeldia poupou aí alguns jogadores, né? Arboleda, Luciano, Ferreirinha, esses três devem retornar à equipe titular do São Paulo, assim como o Lucas, que cumpriu suspensão pelo Campeonato Brasileiro no último sábado contra a equipe do Fortaleza. Portanto, é um São Paulo com força máxima, já imaginando um provável tricolor de Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Wellington, meio de campo com Luiz Gustavo, Bobadilha, ou será que ele pode colocar o Marcos Antônio? Era um jogador que estava de férias, né? Eu acho que ele ainda vai com o Bobadilha.
Luciano, Lucas, Ferreirinha e Caleri, um provável São Paulo para daqui a pouco, mais de 41 mil ingressos vendidos de forma antecipada, é mata-mata, é Copa do Brasil, bola rolando, 8 da noite, aqui no Morumbi, com Ulisses Costa dando recado na Rádio Bandeirantes, viu, Bruno? Boa,